Eu sou o Davi. Hoje a gente veio falar sobre a Revolução Chinesa e a gente trouxe uma pessoa muito legal para vir falar com vocês hoje. No caso, seria o Pedro. Obrigado pelo convite. Bom dia, né? Bom dia. Bom dia. Obrigado. Bom, já o Pedro, ele seria, no caso, um especialista sobre Revolução Chinesa. a Revolução Chinesa. Aí, Pedro, você conseguiria nos explicar um pouco mais a fundo de como foi essa Revolução Chinesa, por favor? Claro. Tem que pegar primeiramente o contexto. A China é um país que tem muitos anos de história. 5.000. É muito. O Brasil tem cerca de 500 só. Certo. Uma criança. A China sempre foi comandada por uma dinastia, uma monarquia no caso. Durante o século XIX, mais ou menos, provavelmente, ela começou a ter muitas crises por causa das potências europeias, principalmente os Estados Unidos, que começaram a impor sanções econômicas, embargos, essas coisas. E ela ficou bem ferrada, digamos assim, bem... Certo. Mas o que ocorreu para elas, no caso, fazerem isso? Porque a China é um país muito... cerca de começo do século XVIII ou XIX, ela era bem autodesenvolvida, ela não precisava dos externos. Ela não precisava comprar material da Inglaterra, dos Estados Unidos. Ela conseguia se sustentar sozinha. Isso para a Inglaterra, que era a potência máxima naquele período, era bem ruim. Aí começou uma coisa famosa que é a Guerra do Ópio. Guerra do quê? Perdão? Do ópio. O que é isso? Uma Guerra droga. do ópio. Uma droga? Uma droga? A Inglaterra começou a produzir ópio, a droga, começou a vender lá na China. Isso quebrou ela. E começaram a ficar muito viciados. Certo, aí no caso, aí... E sim, vários outros fatores que levaram a essa coisa. Entendi. Aí por causa dessa droga do ópio que foi criada na China, Não, a Inglaterra criou Que e no começou caso- a vender na China. que no caso foi criada na Inglaterra, começaram a vender na China, começou a desabar no caso a China. Sim, E eles vendiam ilegalmente ou Não, era uma era coisa que o, legalmente, era que legalmente. o governo sabia que estava... Ela sabia que estava indo ruim, mas o governo tentava impedir, mas era Não muito sabia no difícil. caso da Mas eles proporção. sabiam de onde vinha. Mas não era o governo que estava fazendo isso, entendeu? Não, tipo, o governo chinês sabia que estava sendo manipulado ópio. Óbvio. Não, foi uma estratagema ali, foi uma estratagema. Só que eles não sabiam no caso a dimensão de que estava se tornando isso. Não, se tornou muito perigoso depois. Isso e outros fatores como, tipo, a China é muito agrária. Ela é gigante, só que pouca indústria, muitas pessoas em situação de pobreza. Tinha região que tinha feudalismo ainda. Tudo isso combinou nisso daí de um ambiente propício para uma revolução. Entendi. Em 1911, perdão, aí que estourou essa revolução e acabou a monarquia da dinastia Qin. E como que foi o início da República Chinesa? Começou, já tinha uns grupos lá que estavam planejando essa queda e conseguiram. Foram os partidos nacionalistas, Kuomintang, é um nome muito confuso, que era o partido nacionalista que criou tudo isso, essa primeira república, podemos dizer assim. Mais tarde, inspirados pela Revolução Russa de 1917, teve a criação do PCC, Partido Comunista Chinês. Perdão. É a diferença aqui do Brasil, que é a Não, primeira... com certeza é completamente diferente. Não é igual o PCC daqui. Não, eu sei. É porque no caso, a abreviação é muito mais antiga, né? É uma infeliz coincidência, né? Coincidência absurda. Começou com cerca de 35 membros, um dos principais e fundadores foi o Mao Tse-tung. O que basicamente ele fundou a China comunista. Ele foi o grande presidente, assim, podemos dizer assim, nesse começo desse período. Ele liderava o Partido Comunista. E do outro lado tinha o Kuomintang, que eram os nacionalistas. Certo. Eles tinham visões diferentes. Tanto que depois de um pouco período, em cerca de uma década de 1920, teve a Guerra Civil. Primeira Guerra Civil Chinesa, A né? Primeira Guerra Civil. Foi aí que começou todo o conflito da Primeira Guerra Civil. Não. Como assim? Isso foi o início para a Primeira Guerra Civil. Sim, tudo isso. Que eles estavam... O Kuomintang, que era o partido oficial, estava meio que barrando o PCC, o Partido Comunista Chinês. Certo. Aí isso trouxe essa revolta e também porque, como as ideais como comunistas eram muito mais próximos da realidade do povo, eles conseguiram reunir muito mais força. Aí teve esse conflito. Durou até 1937, a Primeira Guerra, cerca desse período aí, porque teve a invasão japonesa. Aí nesse período teve a Guerra Sino-Japonesa, que mais 2 anos depois foi o início da Segunda Guerra Mundial.
que era tudo um plano do Japão, que eles queriam expandir seus territórios, controlar mais territórios, o Japão imperialista. Inclusive cometeram muitos crimes de guerra, pesadíssimos, que até hoje tem repercussão deles admitir e pedir perdão. Não inclusive só na China, na Coreia também. Entendi. Não, só não. Aí quando terminou a Segunda Guerra e o Japão perdeu, teve a retomada depois de um ano. Que foi em 1946 até 1949, que é quando os comunistas conseguiram muito poder e conseguiram pegar muito território e jogar os nacionalistas, empurrar eles. Aí eles pegaram os comunistas do PCC, do Mao Tse Tung, pegou a China continental inteira e empurraram os nacionalistas para a ilha de Formosa, que é a atual Taiwan. Por isso que eles têm as duas Chinas. A China continental, que é atualmente a continental, com a bandeira vermelha lá. A China continental? A E China normal. Tem esse muito conflito. Não fala isso na China que dá um perigo. Que bom que eu tô no Brasil. E em Taiwan, que se tornou o novo governo do Partido Nacionalista. Mas como no final desse período teve apoio dos nacionalistas, os Estados Unidos, enquanto o Mao Tse Tung tinha o apoio da União Soviética, não tinha como invadir, né? Ia causar uma guerra entre a União Soviética e os Estados Unidos. Por isso que até hoje não invadiram. Porque Taiwan é protegida pelos Estados Unidos. O que você acha sobre no caso, a vitória dos comunistas? Foi um esculacho. Porque o povo inteiro estava apoiando o Mao Tse Tung. Ele tinha uma visão mais aberta, ele era mais carismático. Ele sabia os Ele ideais sabia dele. manipular, no caso, as pessoas. Não manipular, os ideais dele estavam mais próximos do que o povo queria. Entendi. No caso, o que ele proporcionava para as pessoas era que as pessoas estavam precisando na época que eles estavam precisando, e por isso que eles ganharam. Sim, aí logo após a consolidação do poder dele, teve o Mao Tse Tung, ele se tornou o presidente, porque na verdade o presidente da China é o secretário-geral do partido. Não é o presidente, mas é o presidente, sabe? Porque como só tem um partido, o chefe do partido é o chefe do país. Manda. De tabela lá. Ele comanda tudo lá. Querendo ou não, ele é o presidente, é o chefe de Estado. Entendi. Ok. Ele implementou um plano dele que foi o grande salto para frente. Foi um gigantesco plano de reforma agrária. Que ele pegou pessoas daqui, jogou para lá, espalhou muito para tentar fazer áreas que eram menos produtivas, se tornar mais produtiva e vice-versa. E esse plano, ele tentou acelerar muito e foi um dos principais motivos para ter dado um pouco de errado. Ele veio uma crise econômica e teve problemas de escassez de comida e cerca de 20 milhões de pessoas morreram. Ele foi muito criticado por isso, inimigos deles tentaram derrubar ele, mas logo após ele tentou a grande revolução cultural. Essa é uma parte mais complicada do assunto. Por que seria um pouco mais complicada? Porque, assim, como posso te dizer? Ele tinha muitos inimigos, muitos eram estudiosos, professores de universidades, pessoas políticas conhecidas. E como uma forma de meio que safar, tentar matar os inimigos dele. Matar os inimigos dele, certo. Ele começou esse grande salto cultural pra frente, que ele reuniu muitas pessoas jovens que eram meio que eram soldados do Partido Comunista, eram pessoas rasas lá, que participavam muito, seguiam ele fielmente. Fielmente, louquinho. Até hoje tem muitas pessoas, estudantes principalmente, tem. Aí começaram a matar essas pessoas, que eram contra ele. Certo, isso daí eu já sabia um pouquinho. Que as pessoas que não seguiam ele, eles iam lá, executavam, matavam, faziam tudo de ruim com eles. E os demais, no caso, continuavam seguindo ele e esperavam para ver o que queria acontecer ao longo disso. Esse foi o foco da Revolução Chinesa, mas também teve junto com o apoio da União Soviética, eles conseguiram criar armas nucleares também. Isso no futuro que consolidou muito o poder da China, que após a morte do Mao Tse Tung, veio um outro cara, que foi um pouco mais de boa. Ele conseguiu fazer uma reforma melhor. Nesse momento, o sistema econômico da China era o comunismo. Certo. O governo planejava tudo mesmo. Ele tinha planejando para os anos, cada um tinha um planejamento, diferente do capitalismo, que é o livre mercado.
que tá acontecendo. Não tem um roteiro. No comunismo tem. O que fizeram? Eles abriram o comunismo para empresas privadas. Que se tornou o que é conhecido como comunismo chinês. Certo, já Que ouvi apesar de falar. ser um comunismo, é um capitalismo também. Tudo isso combinou, tipo, para atualmente a China ser uma potência tão grande. E você acha que se os comunistas não tivessem ganhado, a China estaria no mesmo patamar que hoje em dia ela está? É um tópico muito interessante, porque a gente não tem como saber como é o futuro, né? O ponto é, essa abertura que eles fizeram, porque a China é muito rica. Ela tem um território gigantesco. Não Tem, todo em território, mas também na moeda dele. Eles também são muito ricos em dinheiro, tanto em terras quanto em então, inteligência. isso veio por causa Na do agricultura também, né? um dos países mais exporta alimentos, Isso tem é a uma China. Eles exportam. muito. Pra caramba. No caso, o que eles mais exportam seria produtos celulares. Aqui o Brasil seria a maioria isso. Porque O Brasil produz tudo. é mão de obra China barata produz na tudo. China. Mão de obra barata. Lá, Várias empresas sim. dos Estados Unidos, como Apple, Nike, têm pontos de indústrias na China porque a mão de obra lá é mais barata. Né? Em vez do governo controlar tudo, ele decidiu, não, umas coisas a gente vai controlar, mas outras coisas a gente vai abrir para o sistema do capitalismo, do sistema privado. Aí isso fez incentivar muito. Aí cresceu o PIB, começou a crescer isso, começou a E investir esse mais. foi o início do crescimento da China. Quando eles começaram, aí eles abriram o mercado, aí eles começaram a investir em educação, tecnologia, transporte, eletricidade, que hoje a maior produção de eletricidade é na China, naquela hidrelétrica que é 3 vezes mais que Itaipu, que já é muito grande. Já é muito grande. Itaipu, eu acho que é a primeira hidrelétrica Era. do Brasil. Aí essa aí ficou Do melhor. mundo, né? No caso, assim, essa hidrelétrica era uma das maiores, mas hoje em dia existem maiores que ela. Exato. Sim. No caso, e sobre o grande crescimento da China, como você acabou de falar, por isso que a China está nessa potência que ela é hoje, porque a China não é só um país comum, igual todos, ela é mais que uma potência. Tem indícios que ela vai passar os Estados Unidos, que por muito tempo se tornou o maior. E ainda, na teoria, ainda é. Tá fraca. Né? Tá caindo. Em 2050, estudos provam que até antes disso ela se torna a primeira economia. E você acha que com a China virando a primeira economia, o idioma internacional possa virar o Chinês? Mandarim? chinês? Mandarim, O no mandarim, caso. no caso. Eu acho que não seria tão. O inglês é mais Benéfico, consolidado. né? Sim, porque o inglês todo mundo hoje em dia, a maioria No sabe futuro, inglês. tipo, umas décadas, talvez sim, talvez não. Pode ter que criar outro idioma, pode. Mas é difícil dizer isso. Porque também não tanto a língua chinesa, mas e a moeda deles? Verdade. O Yuan. Isso, o Não, yuan não sei se- não vai se manter, porque o dólar é a moeda mais forte hoje em dia, Não é forte, é que Não ela é forte, é a moeda mais utilizada. mas não, a moeda mais antiga, que manteve o mesmo padrão durante a vida inteira. não é mais antiga, né? É conhecida pelo tratado lá que tirou o lastro do ouro do lastro no ouro e colocou no dólar. Isso é a diferença. Entendi, Não mas é realmente a mais antiga, mas ela realmente hoje é a mais importante, podemos dizer assim. Isso é um dos Sim. meios dos Estados Unidos atualmente. Que a China passe eles, né? Sim. E tá passando. Com certeza. Ela investe em educação, eletricidade, transporte.